Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula dedicada à área da saúde. E no vídeo de hoje falaremos sobre o Aedes aegypti, falaremos sobre os criadouros. É uma aula rápida, porém repleta de informações importantes e para você que está se preparando para disputar um concurso de agente de endemias, essa aula foi modelada e feita especialmente para você. Então, atenção redobrada. Lembrando que se você está neste vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é rápido, não custa nada para você, mas para a gente, para o nosso trabalho, é muito importante. Então, sem mais recados, vamos ao conteúdo da nossa aula. Então, todos os depósitos, ok? Quando falamos de combate, investigação, controle do Aedes aegypti, é importante ressaltar que todos os depósitos que contenham água deverão ser cuidadosamente examinados, pois qualquer um desses depósitos pode sim servir como criadouro ou como foco de mosquitos. Então, no seu trabalho diário, meu querido, meu futuro agente de endemias, é importante ter isso em mente. Todo e qualquer depósito que contenha água deve ser, sim, examinado, não pode ser ignorado, porque ele pode ser um criadouro, né, ou um foco do Aedes. Os reservatórios de água para o consumo deverão ser mantidos tampados. Então, aqui é um conjunto de informação, é um conjunto de orientações que eu sei que você está escutando a aula neste momento, vai aplicar no teu trabalho, porque tu vai ser aprovado, tu vai conseguir se classificar, tu está se dedicando, está focado, está utilizando o pouco tempo que tu tem no teu dia para se entregar para esse concurso. Não deixe as oportunidades passarem na sua vida, faça um esforço a mais que tudo no fim vai valer a pena. Então, vamos lá. Os depósitos vazios dos imóveis que possam conter água devem ser mantidos secos, tampados ou protegidos de chuvas e, se inservíveis, né, sem utilidade, devem ser eliminados pelos agentes e moradores. Ou seja, você chega lá na casa, está lá um vaso que não está sendo utilizado, um vaso de planta, vamos lá virar o vaso, tampar ele, e caso ele não sirva mais, está lá quebrado, você não vai usar, está só encostado para acumular água no período de chuva, então o agente de endemias orienta essa eliminação. Tá? O morador pode também se livrar desse objeto inútil, neste caso aqui, inservível, né, que até fez eu dar uma travada na minha língua, e eliminar a chance desse depósito, né, vir futuramente a se tornar um criadouro do Aedes. O agente de saúde recomendará aos residentes manter o imóvel e os quintais em particular limpos e impróprios à procriação dos mosquitos, ok? Não é impróprio para você, mas é impróprio para essa procriação do Aedes. Então é um trabalho em conjunto, né? Agente de endemias, agente de saúde e, é claro, o mais importante desse triângulo, né, é de ações de combate e controle do Aedes, que é o morador. Não adianta o agente de endemias ir lá orientar, o agente de saúde fazer o mesmo e o morador não seguir, não se conscientizar da importância dessas ações básicas. Então, o primeiro slide aqui, rico em informações, em reflexões que vamos sim aplicar primeiramente na nossa prova e depois no nosso trabalho. Então vamos lá. Vamos agora falar sobre os tipos de depósitos. O primeiro aqui a ser destacado é a caixa d'água. É qualquer depósito de água colocado em nível elevado, permitindo a distribuição do líquido pela gravidade. As caixas d'água podem ser divididas em duas categorias. São as acessíveis e as de difícil acesso, que requerem providências ou operações
especiais. Por exemplo, aqui na casa onde eu resido no momento, é uma casa de família, e a nossa caixa d'água, né, do térreo está lá no andar de cima, né? Está na cobertura, aliás, da casa que está acima da nossa, do primeiro andar. Então, uma caixa de difícil acesso, né? Porque o agente de Neemias vai ter que entrar em outra residência para ter acesso a essa caixa d'água. Então, aqui, lembrando, tá? Na hora da prova, não vacile, existem dois tipos de caixa d'água, duas categorias, neste caso, as acessíveis e as de difícil acesso. Estas são as acessíveis, são as que podem ser facilmente examinadas por estarem a uma pequena altura ou porque há condições locais que permitem, obviamente, o acesso fácil a elas. As caixas d'água, né, que estiverem vedadas à prova de mosquito não serão abertas para a inspeção, mas serão assinaladas no boletim como inspecionadas. Então, fique atento a esse detalhe. A banca pode jogar lá um item para você avaliar, tentar confundir você, mas você não vai errar, você não vai esquecer disso. Caixa d'água tampadinha, vedada, segura, não há necessidade do agente de Neemias abrir para essa inspeção, porém, na hora de marcar lá na sua fichinha de controle, ela será marcada como uma caixa d'água que foi inspecionada, ok? Então, a gente encerra aqui o nosso papo sobre caixa d'água. Vamos falar agora do tanque. O que é o tanque, professor? É o depósito, geralmente usado como reservatório de água, colocado no nível do solo. Depósitos como banheiras ou caldeiras velhas, por exemplo, usados como tanques, serão classificados como tal. Então, a grande diferença aqui entre a caixa d'água e o tanque é, de fato, como está colocado na casa. Nível do solo, tanque acima do nível do solo, em nível elevado, caixa d'água. Então, também pode ser questão de prova para tentar fazer você errar, trocar aí os itens e conceitos somente por uma palavra, por um detalhe. Okay? E é no detalhe que as bancas tentam pegar a gente. Mas a gente vai ser mais esperto. E da prova, vamos lá, tá super atentos, focados. Vamos lá, mais depósitos de barro, né? São os potes, moringas, talhas e outros, né? Aqui na região Nordeste isso é bem comum, né? Acho que também no Centro-Oeste, né? Embora não seja o cara que viaja pelo Brasil, né? Mas que a gente tem informação de mundo, mas aqui realmente no Ceará, Piauí, Maranhão, Bahia, isso aí se destaca, depósitos de barro. Temos os depósitos de madeira, né? Barris, tonéis e tinas, né? Mais comum ali no sul e sudeste. Pneus, aí comum em todo lugar. Eles são muitas vezes responsáveis por reinfestações à distância de áreas livres do Aedes aegypti. Todos os pneus inservíveis, né? Agora saiu tranquilo, quando possível, deverão ser removidos para a eliminação. Os pneus utilizáveis, depois de inspecionados e secos, devem ser mantidos em ambiente coberto, protegido da chuva, né? Senão vai virar um possível depósito para foco e proliferação do Aedes aegypti. Então, pneu inservível, né? Sem utilidade alguma, deve sim ser removido, ser eliminado, para que esse potencial criadouro não exista mais. Temos também os recipientes naturais, inclui-se aí as coleções de água encontradas em cavidades naturais de árvores e no embrincamento de folhas, né? Para quem tem bananeira, quem conhece bananeira, né? E algumas plantas aí ornamentais, né? Elas realmente se acumulam um pouco de água e eu já encontrei larvas, assim, eu pessoalmente já encontrei larvas de mosquitos, né? Não sei se é do Aedes, nesses chamados recipientes naturais, né? Aquela pessoa que tem o coqueiro em casa, o coco cai, você não abre, né? Aquela estrutura do coco também pode servir de criadouro. Temos também as cacimbas, poços e cisternas, né? São escavações feitas no solo, usados para alocação, né? De água, né? Pode haver cacimbas, poços e cisternas com paredes ou não, né? O poço, né? Aquele lugarzinho cavado, né? Dentro da propriedade, quase como se uma mini lagoa, né? Por assim dizer, um mini lago, né? Pequenininho. Então, a gente tem aqui esses tipos de depósitos. É importante, né? Notar os detalhes que envolvem cada um, principalmente caixa d'água,
tanque e aqui os pneus, e não desvalorizar os outros tipos aqui, que podem aparecer, mas os outros são mais tranquilos, né? Eu dou um destaque maior aqui para a caixa d'água, que está cheia de informações, né, que os outros depósitos não têm. Vamos lá. Temos aqui a definição de depósitos, né? Tivemos aqui os tipos de depósitos e aqui a definição são somente essas 3 definições. Temos o depósito inspecionado, depósito tratado e depósito eliminado. Pode ser questão de prova. Vamos lá. Inspecionado é todo depósito com água examinado pelo agente de saúde com auxílio de fonte de luz ou pesca-larva, né? Lembrando aqui que, como a gente citou, caixa d'água tampada, vedadinha, será dada, né, como depósito inspecionado, sem que seja necessário estampar e abrir a caixa d'água. Então, inspecionado, fonte de luz, pesca-larva, agente de saúde, aqui a gente inclui o agente de endemias, obviamente. O nosso querido ACE, você futuro ACE, né, ou futuro ACS, né, porque um ACS também pode estar tranquilamente assistindo essa aula, né, porque pode estar lá no teu edital. Os editais pelo Brasil são bem variados, bem confusos, né, muitas vezes trazem conteúdos do agente de endemias na prova de agente de saúde e vice-versa. Então pode acontecer, se está no teu edital, você está na aula correta. O que é o depósito tratado? É aquele onde foi aplicado inseticida, né, seja o larvicida ou o adulticida. Professor, se tem a Aedes aegypti, eu tenho que levar em conta? Pode cair esse conteúdo no meu edital? Pode cair. Controle de vetores. Ok? Então, tudo isso tá envolvido. Esse conteúdo está dentro do teu edital. Se tem a Aedes no teu edital, controle de vetores, doenças vetoriais, doenças desse tipo. Então, você não pode pisar na bola. Arboviroses, né? Foi a palavra que me faltou. Se tem arbovirose, pode também aparecer esse tipo de conteúdo na tua prova. Não adianta recorrer, não adianta chorar depois. O que é o depósito, né, eliminado? É aquele que foi destruído ou inutilizado como criadouro, né? O caso do pneu aqui, que é batido bastante na tecla, né? Se não tem utilidade, destruir, eliminar. São conceitos rápidos, né, porém todos importantes. Vamos lá, focos e técnica de pesquisa. Todos os depósitos que contenham água devem ser inspecionados, utilizando-se o pesca-larva, com ou sem a ajuda de fonte luminosa, né, que pode ser uma lanterna ou um espelho. A técnica de coleta segue a mesma orientação da visita domiciliar. Vamos lá. Ao destampar os depósitos para a inspeção, deve-se ter cuidado no sentido de evitar que larvas e pupas se refugiem no fundo dos depósitos. Isso sempre acontece. Quando entra um foco de luz, elas vão para o fundo do depósito. A inspeção com pesca-larvas é a técnica preferencialmente utilizada no caso da coleta em pneus. O uso de concha de alumínio, né, depois você pode dar uma pesquisada no Google, né, e ver a imagem desses objetos para internalizar melhor essas informações, tá? É uma dica importante. O uso de concha de alumínio pode ser mais eficaz nessa situação. No caso do uso de pesca-larvas, deve-se de início percorrer rapidamente a superfície da água com o instrumento, visando surpreender as larvas e pupas que aí estejam. Em seguida, percorre-se com pesca-larva todo o volume de água, fazendo um movimento em forma de 8, descendo até o fundo do depósito. Então é importante aí você reforçar essa leitura, apertar um pause, ler e reler esse item, esse slide, depois tocar o barco, seguir o caminho, seguir o estudo, seguir a leitura. Ainda do mesmo item, né? Foco e técnica de pesquisa. Então, recolhe-se então o material retido no pesca-larva, transferindo para uma pequena bacia, né, já contendo água limpa. Ali o material vai ser examinado. Com o uso da pipeta, sugam-se as larvas e pupas que forem encontradas, transferindo-as para a palma da mão, a fim de se retirar o excesso de água. A seguir, passa-se o material para os tubitos com álcool, né, dosado até um número máximo de 10 tubitos. Então esse trabalho aí, esse número pode também aparecer na tua prova. Lembrando que esse conteúdo aqui é um conteúdo intensivo, um conteúdo para você chegar afiado, mestre, pronto, tá, para tomar posse no teu cargo, começar a trabalhar.
Deve-se repetir a passagem do pesca-larva no depósito, né, seguindo as orientações do slide anterior, até que se tenha segurança de que já não há nenhuma larva ou pupa, ou que já se tenha coletado o máximo de 10 exemplares. No caso de inspeção em depósito com muita matéria orgânica, muito lodo, o material coletado com pesca-larva deve ser colocado em bacia plástica com água limpa, repetindo essa operação sucessivamente até que esse material fique limpo e possa ser observado a olho nu, permitindo assim a captura das larvas, pupas com a pipeta. Então, mais uma dica, aperta pause, lê, tá? No teu tempo, no teu ritmo e segue o jogo. Em depósitos de pequenas dimensões, o conteúdo pode ser passado diretamente para o pesca-larvas, né? Por exemplo, água de vasos de planta, de garrafas, prata de plantas, bacias, baldes, entre outros, né? Depósitos de pequenas dimensões. Diretamente para o pesca-larva ou as larvas e pupas coletadas diretamente com uso de pipeta, passando né, para a palma da mão e a seguir para os tubitos. Todos os tubitos devem ser acompanhados de etiqueta de identificação, em que constarão a equipe, nome, número do agente, número da amostra e o tipo de depósito onde ele foi coletado. Deve ser colocada no interior do tubito ou colada a ele. Os focos encontrados devem ser exibidos aos moradores da casa. Nessa ocasião, devem ser orientados a respeito da necessidade de proteção ou de destinação mais adequada para estes depósitos. Então vamos lá, aperta pause mais uma vez, faz a tua releitura, aí continua aqui o estudo, não sai do vídeo. E finalzinho da nossa aula, como eu prometi, uma aula rápida, agora finalizando, sobre a captura de alados. Então a gente falou de pupas e larvas, agora os alados. Essa captura tem que objetivo, professor? Levantamento do índice de infestação, vigilância em localidades não infestadas e inspeção em navios e aviões. Para a captura de alados, poderão ser utilizados o pulsar de filó ou algum capturador de sucção. Os mosquitos deverão ser mortos com acetato de etila e transferidos para caixas preparadas com naftalina, usadas para acondicionamento e remessa. Os espécimes poderão ser convenientemente dispostos com a ajuda de pinça de ponta fina. Recomenda-se cuidado especial nessa operação para evitar danificação do material, danificação do mosquito, que pode comprometer a classificação taxonômica a ser rotineiramente feita em laboratório. Então, nossa aula está aqui finalizada. É mais um conteúdo para alavancar os teus estudos, para complementar a tua preparação. É um curso gratuito que chega aqui no YouTube. Toda semana tem aula nova, 1 ou 2 aulas novas. Você não paga nada. Então, eu agradeço demais se você curtir, se você compartilhar, comentar e se você não é inscrito, se inscrever. Então, está sempre me motivando a trazer esse conteúdo para você, trazendo de graça. Você só faz curtir, compartilhar, se inscrever e aí a troca está feita. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Não esqueça de voltar e comentar sobre a tua aprovação.